Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira está começando. A China foi o primeiro parceiro comercial do Brasil a adquirir mais de 100 bilhões de dólares em produtos brasileiros em um único ano, o equivalente a 30,7% das nossas exportações em 2023. Uma relação consolidada e que inspirou o empresário de Santos a escrever um livro. A obra Importador Profissional ficou na lista das mais vendidas na categoria de negócios durante vários meses e segue servindo como guia para muita gente. Neste primeiro livro, o professor, palestrante e executivo conta a própria história, desde o primeiro emprego em uma rede de fast food até a viagem à China. A importação é tão amplo, né? É tão grande o processo, que a gente estava até discutindo esses dias que o processo em si demora às vezes 3, 6 meses, dependendo do fornecedor que a pessoa compra, quando a gente está falando de Ásia, né? Porque tem o tempo de produção, o tempo de embarque, o tempo de envio. E faz com que algumas pessoas se especializem ou no despacho aduaneiro, outras na logística. E o caminho que a gente foi sempre se especializar foi na área da China, né? Então, baseado na minha vivência de um pouquinho mais de 12 anos lá, eu morei no período de 2009 até 2020, 21, né? Depois das vezes que eu voltei. Quando começou a pandemia eu voltei, mas eu continuo indo para lá sempre 2 vezes por ano. E esse período me fez com que eu analisasse e visse a China da maneira real como ela é. Porque as pessoas costumam ir para lá apenas nas feiras de negócio, ficando uma semana, 10 dias, em uma bolha internacional, que é aquele chinês que fala inglês, é aquele hotel um pouco melhor que as pessoas conseguem se comunicar com você. E assim, até alguns visitam as fábricas, mas quando você começa a falar o mandarim, você entende com profundidade como é que eles pensam. E o brasileiro, eu diria até o ocidental, ele às vezes coloca a cultura como segundo plano. Porque ele fala assim, meu, diferença cultural não afeta tanto assim para você fazer negociações, um comércio. E quando a gente fala de China, que é um país que tem pelo menos 5 mil anos de histórias, assim, da história documentada, que existem registros, e a gente pega no Brasil, por exemplo, que a gente tem um pouco mais só de 500 anos, é claro que existem diferenças muito enraizadas na maneira como eles pensam. Então, o princípio de escrever o livro foi para ajudar os brasileiros que gostariam de melhorar aí a sua performance nas compras ou buscar maneiras de vender produtos para a China e sem ter a base em si de entender como eles pensam, isso seria impossível. A pessoa vai ficar meio que dando murro em ponta de faca porque não vai ver diferenças básicas e nuances que são ensinadas nesse livro inicial, né? Então o livro fala bastante das diferenças culturais e depois ele fala em si da parte um pouco mais técnica de como importar de uma maneira simples. Então é voltado para o empresário que quer trazer um produto, não é uma linguagem rebuscada, não é algo difícil de ler, foi feito em capítulos mais curtos, justamente para aquela pessoa que não tem muito tempo para leitura, né? E por último eu concluo com um módulo de empreendedorismo, com as minhas dicas aí da minha jornada de crescimento. Hoje o livro pode ser encontrado à venda pela internet. A única maneira de adquirir esse livro é através da Amazon, então não existe outro canal, ele é apenas... Eu tive a chance de pôr em algumas livrarias, mas eu acho que o varejo para livros, ele está voltado 100% para online, né? Tinha alguns canais que a gente podia escolher, mas eu acho que o líder de mercado sempre foram eles, né? Aqui no Brasil também, eles têm uma grande participação nos produtos de livros, então quem entrar lá na Amazon, digitar importador profissional, vai encontrar o livro por lá. Segundo o empresário, o livro pode ajudar todos aqueles que pensam em fazer negócios com o país asiático. Afinal, a relação entre Brasil e China está consolidada. Nem mesmo eventuais mudanças políticas abalam o comércio entre os dois países. Não existe outro caminho entre a nossa cooperação com a China por 2 motivos. Primeiro, a China é nosso maior cliente, né? Eles compram muito da gente no processo de exportação. E a maioria desses processos saem pelo Porto de Santos. A mesma coisa na vinda. A gente importa tudo da China praticamente, tanto os produtos industrializados como a matéria-prima para a gente industrializar aqui no Brasil. Não existe um caminho em que a gente não coopere com eles, porque não há alternativas suficientes no mundo, num custo acessível, na velocidade de entrega que a China propicia, no momento e nem no futuro próximo. Então, quando a gente compara isso com a política e fala que isso pode afetar as relações, de uma maneira indireta, talvez, assim, em pequenos riscos, vamos falar assim, numa relação de grande porte, vamos falar assim. Agora, não é uma coisa para se preocupar, porque é inevitável a cooperação.
não tem da onde a gente comprar de outro lugar e nem da China. É aquele relacionamento que a gente, querendo ou não, a gente tem que se gostar e continuar fazendo negócio. E como a experiência do primeiro livro foi positiva, Lincoln Fraccari está lançando este ano uma nova obra. O outro livro foi lançado esse ano, ele foi lançado um pouquinho no primeiro trimestre. Também ele pode ser acessado e adquirido pela Amazon, só que ele é totalmente diferente, porque ele não fala de importação, ele não fala muito de comércio internacional, mas eu chamei ele de cabeça de líder e mentalidade de CEO. Conforme a empresa cresceu, e foi uma empresa que cresceu praticamente eu começando, trabalhando de dia no escritório, e à tarde eu fazia bico em bar, dava aula de português para os chineses. Essa empresa que era só eu trabalhando para um grupo que tem mais de 300 pessoas em diferentes países e multi-escritórios, muitas pessoas pediam dicas de como desenvolver equipes, como fazer com que a equipe performasse melhor. E um dos pilares daqui do grupo, da gestão do crescimento, do que a gente fez para continuar crescendo dessa maneira, é o nosso playbook de pessoas, né? O RH aqui é um pilar muito importante, não só aquele em que as empresas consideram que é só mais um departamento de custos, é só um departamento que ele fica largado de escanteio, que geralmente só uma ou duas pessoas ficam. Aqui é um departamento robusto, com processos. E quando eu postava um pouco disso na internet, muita gente perguntava, poxa, mas como é que você estrutura isso? Como é que monta um plano de carreira? Como é que monta um processo de onboard? Como é que faz para as áreas transitarem em si um programa de treinamento? E isso foi descrito também de uma maneira muito simples do que eu considero que um líder, que um gestor, que um empresário precisa ter se ele quer escalar um negócio. Então ele é voltado muito mais para gestão, liderança, empreendedorismo do que o primeiro. Confira agora a agenda desta semana do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nesta segunda-feira, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura abriu os trabalhos com a reunião do Comitê Temático 13, que trata da facilitação do comércio e controle aduaneiro. Também nesta segunda-feira, o Comitê Temático 14, referente à comunicação do setor portuário nacional, fez a sua reunião mensal. Na terça-feira, a diretoria do IBI fará uma recepção ao diretor comercial do Porto de Houston, nos Estados Unidos. Na ocasião, será assinado um protocolo de intenções entre o Instituto Brasileiro de Infraestrutura e a Autoridade do Porto de Houston. O objetivo do acordo é unir esforços para estabelecer ações conjuntas que concretizem estudos e intercâmbio de conhecimento sobre as políticas públicas para as operações portuárias e assuntos regulatórios. Na quarta-feira pela manhã, integrantes do grupo de trabalho que busca a desburocratização e proposta de melhorias regulatórias para o setor aquaviário nacional se reúnem com membros do Ministério de Portos e Aeroportos. À tarde será realizada a 6ª reunião do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Em reunião da diretoria na semana passada, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, aprovou o estudo Diagnóstico de Descarbonização, Infraestrutura e Aplicações do Hidrogênio nos Portos, feito em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e com a AGIS, uma empresa federal alemã para a cooperação técnica que atua no Brasil. O levantamento teve como objetivo verificar como as infraestruturas portuárias brasileiras estão se preparando para o recebimento de embarcações com combustível verde, produção de energia eólica, eletrificação de equipamentos portuários e sistemas onshore power supply. O estudo concluiu que a descarbonização do setor portuário exige que sejam feitas ações integradas para atingir uma redução significativa das emissões. Com o diagnóstico, será possível ter um direcionamento de medidas a serem adotadas pelas instalações portuárias e pelo setor. O projeto alemão busca identificar, preparar e acompanhar a implementação de iniciativas para a produção e uso de aplicações de hidrogênio verde e derivados, bem como aumentar a conscientização e transferir conhecimentos. E o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.